Boa noite a todos. Uma alegria retornar a essa casa maravilhosa, que a gente possa aproveitar esses momentos para o nosso esclarecimento, né? É sempre um momento que a gente aproveita para o nosso esclarecimento. Esse momento de perguntas e respostas, eu gosto muito dele, porque ele nos permite fazer perguntas específicas sobre as nossas curiosidades, porque a palestra pública ela tem um tema definido e não nos permite perguntas aleatórias sobre esse tema. Então aproveitem bastante esta oportunidade e façam as perguntas aí, tem voluntários aos lados que vai pegar o papel, entregar o papel e a caneta, e a gente se concentra nas respostas do pessoal da noite daqui. Nós vamos ler essas aqui, que sobraram da última terça-feira, mas a prioridade, tá, é das respostas da noite de hoje. Eu vou começar aqui com uma pergunta muito interessante, porque eu já tive essa questão também e eu ficava muito curioso até que ela me foi esclarecida, que é a seguinte: se a população da Terra era antes menor, onde estavam os espíritos que hoje reencarnaram? Porque hoje a população da Terra chegou a 6 bilhões de pessoas. E se a gente for olhando para a história, sempre foram menos espíritos. E a pergunta é: onde estavam esses espíritos? E a resposta é: no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo da onde viemos e para onde voltaremos. Esse mundo aqui é temporário, ele é o mundo material e a matéria muda. Então esses espíritos estavam no mundo espiritual. Dizem que no planeta Terra, falando dizem os espíritos superiores através de médiuns, dizem que no planeta Terra, pasmem, tem 20 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Se tem 6 bilhões encarnados, quer dizer que ainda tem uns 14 bilhões de espíritos desencarnados que ficam esperando a oportunidade de reencarnar. Então, cuidado, né, Sheila? Tomar cuidado, porque está cheio de gente querendo reencarnar. Agora, temos que imaginar que não existe só o planeta Terra no universo. Ô, doutor Paulo Neto, chegando de Belo Horizonte agora, a palestra mas o Paulo Neto, chegando agora, é o palestrista da noite, chegando de BH. Ele vai fazer uma palestra hoje sobre o aborto e o espiritismo e vai lançar o seu livro aqui na noite de hoje para nós. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Tem várias perguntas aqui, você pode escolher uma para responder. Mas existem vários planetas no universo. E segundo os espíritos também, todos os planetas são habitados. Aqueles que não têm vida material, vida biológica, orgânica, têm espíritos habitando. Tem espíritos habitando até o Sol. Porque para espíritos não tem problema. E os espíritos viajam à velocidade do pensamento. Não tem essa barreira espacial. E eles fazem migrações de planeta para planeta. Os espíritos também narram algumas migrações que aconteceram de vindo espíritos de outras galáxias para o planeta Terra. Então, além dessa quantidade de espíritos que tem no planeta Terra, mexe e vira, existem essas transmigrações espirituais planetárias. Daí fica fácil explicar essa questão aqui.
Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês no dia de hoje, participando dessa mesa maravilhosa aqui com dois companheiros experientes, né, dentro da doutrina. Uma pergunta aqui interessante. O que é influência espiritual? E como diferenciar o que vem de nós e de outra consciência, né? E muitos de nós que chegam na doutrina espírita sem passar pela evangelização infantil, ou seja, nós adentramos na doutrina já numa fase adulta, né, madura, e trazemos conosco uma história, a gente muitas vezes adentra imbuído de buscar a resposta para essa pergunta, né? Será que eu estou com um problema porque alguém está me influenciando? Eu estou com um problema porque existe uma influência negativa, né, na minha vida? E, de fato, se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, né, nós vamos ver que Kardec fez essa pergunta para o Espírito de verdade, né? Os espíritos, eles podem influenciar, né, aquele que está encarnado, as pessoas, né? E o Espírito de verdade responde muito mais do que a gente imagina, a ponto de dizer que são eles que vos dirigem, né? De tal magnitude que é a influência espiritual do espírito desencarnado para com nós que estamos encarnados no momento. Aí, visto que nós somos capazes de receber a influência espiritual, sabemos que essa influência ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, nós podemos ter um bom espírito nos dando a chamada intuição, nos dando a chamada advertência, nos trazendo, então, e nos fazendo um bem, né? Assim como nós temos a influência de uma mente que pode estar desequilibrada e pode nos sugerir pensamentos negativos e decisões equivocadas que nos levam a sofrimento, a problemas, que criam empecilhos na nossa vida, né? Então, as influências podem ser boas, mas as influências podem ser ruins, né? E aí, em vista de ser possível essa influência, a pergunta vem: ora, como diferenciar o que vem de nós e de outra consciência? Primeira coisa, é preciso da gente fazer aquele trabalho de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós precisamos entender as nossas habilidades, competências e as nossas limitações. Diante delas, nós seremos capazes de filtrar aquela ideia que vem na nossa mente. Quantos de nós dormirmos com um problema na cabeça pedindo uma solução, né? E acordamos no dia seguinte com a impressão que essa solução vai aparecer. E de repente a ideia aparece, né? Parece até mesmo que foi uma ideia exclusivamente nossa, que nós fomos assim o professor pardal daquele momento, né? Brilhamos, né? Mas muitas vezes a ideia nos foi sugerida, né? E a gente avalia isso quando a gente percebe que nós temos limitações, dificuldades, que muitas vezes não poderiam, em função delas, surgir essa ideia. Então, essa ideia teve um quê a mais. E se teve um quê a mais, é porque nós tivemos ajuda, né? Da mesma forma, a influência negativa. Quando nós sabemos das nossas dificuldades, né, dos nossos limites, dos nossos problemas emocionais, né? E muitas vezes nós tomamos decisões intempestivas, nós somos capazes de perceber que nós
tomamos aquela decisão por uma pressão tão grande que nós nem explicamos. Mas como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de maltratar alguém? Como eu fui capaz de tomar essa decisão? Certamente você teve ajuda para tomar uma decisão errada. Você teve a influência, né? Então, os espíritos realmente nos influenciam para o bem ou para o mal. Boa noite a todos. Desculpa pelo atraso, eu fiz a confusão de horário. Oh, meu Deus, e pior que eu já estava aqui. Bom, a pergunta é a seguinte, aliás, a pessoa vai fazer duas colocações e depois vai fazer uma pergunta. Então, ela diz o seguinte, tenho ouvido em algumas palestras que os espíritos não regridem ou retrogradam, né? A Terra passará em 2057 para um planeta em regeneração. E aí ela vai fazer a pergunta. Por que os espíritos que não merecerem reencarnar na Terra a partir de 2057 serão degradados para Quiron, que é um planeta primitivo, e não em outro de provas e expiações? Bom, uma coisa é certa, e isso tem lá no Livro dos Espíritos, não me lembro a questão, mas fala que nós não regredimos, ou seja, a partir do momento que nós atingimos um grau de evolução, e esse grau de evolução acompanhado com um grau de conhecimento também, não tem como você voltar atrás. Você, por exemplo, você tem um curso superior completo, você não vai lá no primário. Você pode não aplicar o curso que você aprendeu, mas você tem. Então, você não tem como voltar atrás. Bom, aí os espíritos dizem o seguinte, que o planeta Terra está passando por um período de, vamos dizer assim, expurgo. O que seria esse expurgo? Os espíritos pertinazes no mal são degradados para outros planetas, não especificamente um. Nunca foi citado um planeta específico para mandar espírito. Então, qualquer planeta em condição inferior à Terra serve. Então, citar nomes já é problema. Tá? Datas, pior ainda, que Kardec lá, os espíritos respondem para Kardec que os espíritos não prevêem datas, que quando prevê data, tome cuidado. Tá? Porque não é espírito superior. Tá? Então, 2057, então praticamente, vamos supor, daqui arredondando, 35 anos, ok? O planeta regeneração é um planeta que o Brain já está sobrepujando o mal. Vamos olhar à nossa volta. Você acha que com 35 anos a maldade vai sair da Terra? Vocês acham? Eu acho que 500 anos já não vamos conseguir, 35 sem a mínima possibilidade. Então, esse negócio de marcar data para dia tal, ano tal, não funciona. Tá? É um processo que começou, não sabemos quando, e vai terminar, não sabemos quando também. Tá? Mas é um processo, tá? Porque a própria evolução nossa, da humanidade como um todo, nos indica isso. Se a gente olhar no nosso passado, por exemplo, era muito comum duelos, né? A questão de honra, qualquer coisa os caras estão brigando, vamos lá, vamos ver quem sobrevive. Hoje não tem mais, então isso é um progresso da sociedade. Mas vamos analisar um outro lado. Na atualidade, nós encontramos pessoas que passam fome? E você acha que um planeta regeneração as pessoas estariam passando fome? Ou pelo menos na quantidade que nós temos? Guerras. Então são coisas que é utopia pura. Tá? As pessoas ficam soltando essas bobagens aí, se vão me desculpar a expressão, que não tem sentido. Tá? Marcar data e planeta A ou B ou C. Tá? Vai sim. Quando? Só Deus o sabe. Ok? Eu lembrei você falando, Paulo, que um expositor ele fala que a vida planetária, um dia na vida planetária é 1000 anos. Um dia. Então, se a transição durar um dia, é 1000 anos. Se durar um dia, tá? Planetário. E eu lembrei da guerra, né? Tão triste ainda. Eu achei que guerra seria uma coisa do século XX. Aí, no século XXI,
Guerra, de novo. Pessoal, uma pergunta de hoje, estou dando preferência para ela. Problemas financeiros, quem não tem? Não consigo sair do lugar. Não é só você não, viu? Pode ter algo relacionado por algum espírito? Com certeza com o espírito encarnado que está passando a dificuldade, tem. Mas eu vou aproveitar para fazer um combo. Sabe o que é combo? Tem mais duas questões aqui que dá para responder junto. Ser pobre é missão ou punição? E agora o contrário dela. Ter, herdar ou fazer-se rico seria uma perdição para a alma? 3 perguntas bem relacionadas. Talvez a gente demore um pouquinho mais para responder com um pouco mais de profundidade, mas vale a pena, porque a gente vai, se tiver o entendimento da questão, não só ter um esclarecimento, mas um consolo. Eu acho que isso é importante. É porque, gente, a nossa visão de vida, seja da pobreza ou seja da riqueza, ela é muito pequena. Ela é a partir do nascimento e da morte, porque esse é o tempo de vida nosso. Então a gente faz uma análise da pobreza e da riqueza a partir do tempo de vida nosso. Mas não é assim quando os espíritos desencarnados, que têm uma consciência de imortalidade e sabe dos objetivos da vida, analisam. Vou contar um caso engraçado que eu vi na palestra do Divaldo Franco. Divaldo Franco contando quando ele começou a dar passe. E ele ia na maior alegria da passe, que um dia ele foi dar passe numa pessoa que estava de câncer terminal, cheio de problemas já na pele, né? Aquela coisa terrível. E a esposa dele muito triste, ele foi na casa dele dar o passe e tal. E aí ele perguntou ele viu o doutor Bezerra, e ele perguntou para o doutor Bezerra, né, ele começou a dar o passe, e ele perguntou para o doutor Bezerra se os passes iriam curá-lo. E aí o doutor Bezerra, né, aliás, a pergunta foi se ele seria curado. E o doutor Bezerra, não, ele vai ser curado. Então aí que ele diz, o Emmanuel, o Divaldo fala assim, aí que eu entusiasmei mesmo, fiz assim, dei aqueles passes, me esforcei, suei dando passe, aquela coisa toda, emocionado que ele ia se curar. E a esposa perguntou para o Divaldo se ele ia ser curado. E o Divaldo, baseado na resposta do espírito do doutor Bezerra de Menezes, falou, não, ele vai ser curado. E foi embora. E na outra noite, ele foi lá novamente dar o passe. E quando ele chegou lá, estava aquele lugar, assim, todo mundo cabisbaixo, triste e tal, e ele não entendeu muito bem, e a hora que ele chegou na casa, era naquela época, o costume era fazer o velório dentro da casa, e o marido tinha morrido. E a mulher estava lá esperando o Divaldo, né, já querendo saber dela, mas você não falou que ele ia ser curado? Aí o Divaldo olhou, viu o doutor Bezerra, olhou para ele, você não falou que ele ia ser curado? Aí o doutor Bezerra de Menezes falou, uai, foi, tá belezinha agora, tá totalmente curado. A visão do espírito é diferente conosco, da nossa. Porque se ele continuasse ali no corpo físico, ele não estaria curado, ele poderia ter uma melhora, né, e tudo, mas a cura realmente, né, ele só alcançaria do desencarne depois que passou por essa experiência da carne. Então, para que a gente reencarna? A gente reencarna para evoluir, nem para ser punido aqui, igual fala. Muitos reencarnam com umas dificuldades muito grandes,
que a espiritualidade não chama de punição, chama de expiação. Ex, do latim, para fora, pie, do latim, expie, colocar para fora o seu melhor, a piedade, o piedoso, aquilo que você tem de melhor tem que ser colocado para fora, porque lá em essência está. Então, quando você expia alguma coisa, é uma oportunidade de você melhorar também. Não é igual a nossa punição humana, que você pune sem um processo educativo. A expiação divina sempre é um processo educativo. Então, vamos lá, riqueza e pobreza. Tem espíritos que reencarnam com esse tipo de provação, com esse tipo de dificuldade, uma prova, para que ele possa superar, utilizando a sua inteligência, utilizando a sua persistência, para desenvolver tudo isso. A gente não sabe, mas lá no mundo espiritual, a gente orou, pediu para desenvolver, por exemplo, a paciência. Agora todo mundo vai ter cuidado agora em orar. Quando você pede a Deus paciência, o que Deus manda para você? A paciência pronta? Baixa como mágica? Ele manda as oportunidades para você desenvolver a paciência. Agora, se você pega ali o chato, que Deus mandou para você desenvolver a paciência, perde a educação, agride ele, age com violência, você perdeu a oportunidade que Deus te desenvolveu para desenvolver a paciência que você pediu. Então, muitas vezes, o espírito pede para desenvolver a inteligência, o amor ao outro e um tanto de coisa, e Deus possibilita provas de dificuldades financeiras para aquele espírito desenvolver essas áreas. Então, seja a pobreza ou seja a riqueza, ela existe para desenvolver, mas as experiências são diferentes. A riqueza, quem está rico aí, a responsabilidade é muito grande, porque você vai ter que desenvolver a capacidade de usar essa riqueza, não egoisticamente, mas de forma amorosa, de forma a contribuir para a evolução social, para o bem comum. E isso a tua própria consciência vai cobrar depois que você chegar de lá. E a pobreza é um outro tipo de prova que vai desenvolver um outro tanto de virtudes espirituais. A persistência, a perseverança, a capacidade, jogo de cintura, de driblar as dificuldades, conviver com pouco, saber sobreviver com aquele pouco. Então, a pobreza ensina um tanto de coisa, a riqueza também é possível aprender um tanto de coisa. Basta a gente ter essa visão superior, que essa é uma vida só, que essa não é toda a nossa vida, mas é uma vida temporária, rápida, e nós temos que usá-la pensando que somos espíritos imortais. Usar tudo o que acontece conosco na vida pensando que somos espíritos imortais. E é interessante, Gilmar, a gente lembrar, e você colocou muito bem, que a questão de valores, né? Nós estamos vivendo um momento no planeta Terra onde o valor e a felicidade, ela é colocada em cima do prazer que a vida material pode te trazer, né? Portanto, muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, eu me incluo, muitas vezes ficamos olhando sempre para aquele que
é mais possuidor, né? E pensando assim, mas por que que eu não posso, né? Ter isso, aquilo outro, não sei o quê, etc, etc e tal. Entendendo muitas vezes que a felicidade está ligada ao prazer que o possuir, né, poderia nos dar. E nós estamos redondamente enganados, que é inclusive a pergunta que é colocada: por que é preciso sofrer para ser feliz? Nenhum de nós foi criado por Deus para sofrer. Nenhum. Deus Pai é amor, nos ama infinitamente e nos quer ver felizes. O grande problema é que na nossa caminhada de princípio inteligente até espírito imortal, principalmente quando nos tornamos espírito inteligente com capacidade de escolha, muitas vezes nós fazemos escolhas que trazem resultados de sofrimento, mas são consequências das nossas escolhas, né? E como somos imortais, essas consequências são de escolhas que eu faço como espírito imortal, e ela não se reporta só a essa vida, mas as várias vidas que tenho vivido e as várias escolhas que eu tenho feito, desde que eu consegui adquirir o livre-arbítrio, né? Um momento em que eu me torno livre para escolher, né? Muitas das nossas escolhas vão trazer repercussões, inclusive em vidas bem posteriores, né? E essas repercussões, qual a finalidade delas? Elas existem para nos ensinar a fazer escolhas melhores, né? Então, vem nos alertar e vem trabalhar as virtudes que nós precisamos trabalhar. E é interessante porque Jesus, né, Paulo, quando ele distribui os talentos, ele dá 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro, né? Lá na história da parábola dos talentos. Ninguém recebeu a mesma quantidade. Por que será que aquele senhor deu talentos diferentes para os seus empregados, vamos dizer assim, né? Para que eles trabalhassem aqueles talentos e na volta ele pudesse então receber o resultado daquele trabalho, né? Ele não deu igual para todo mundo. Exatamente porque cada um de nós tem as suas potencialidades, as suas conquistas e as suas dificuldades. E cada um vai trabalhando no seu alcance, dilatando a sua mente, a sua capacidade de ação lentamente. E para sermos felizes de fato, a primeira coisa é nós conseguirmos nos libertar do egoísmo, que foi ao longo da nossa caminhada como princípio inteligente da criação até espírito imortal, crescendo na medida que nós fomos vivenciando as experiências nos vários reinos da natureza. Era preciso que fôssemos egoístas por uma questão de sobrevivência. Agora que estamos na era da inteligência e do sentimento, nós vamos fazer escolhas que não é baseada em sobrevivência, é baseada na capacidade de amar. O quanto eu consigo amar, né? O quanto eu posso exercer esse amor. E na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos tomando decisões acertadas, nós vamos semeando a felicidade nesta vida e nas próximas que virão. É tudo uma construção, né? Então, a primeira coisa é a gente aprender a separar prazer material de felicidade. São coisas completamente diferentes.
Às vezes a vida nos oferece muitos prazeres e estes prazeres não nos deixam felizes. Né? E a gente precisa separar essas coisas. Muito bem. O espiritismo é criacionista ou evolucionista? Estou até pensando aqui, João, essa ideia de criacionista, criou os espíritos tudo lá no início, ou sai criando à medida que... Né? O criacionismo tem algumas religiões que defendem isso, né? O Adão e Eva, que Deus criou toda a natureza de uma vez só. O primeiro ponto que a ideia criacionista tem, ou passa, pelo menos para mim, é a ideia de que só na Terra existem espíritos. E o primeiro erro está aí. Né? Imaginar que essa imensidão de planeta no cosmos infinito só tenha vida na Terra já é um problema sério. Né? O resto é tudo espreguiçado. Né? Bom, dentro da ideia criacionista, a sociedade começou a perceber que existiam o que eles chamam de demônios e anjos. Né? E os anjos foram criados puros, e os demônios seriam os anjos que se rebelaram e se tornaram mal. Bom, beleza. Aí eu pergunto à pessoa assim, ô meu amigo, o que é que você entende por anjo? Ele fala assim, pois é, Paulo, o anjo é um espírito puro. Aí eu retruco, como que um espírito puro vai cair? O espírito não retrograda, não acabamos de falar aqui, tá certo? Então, aquele espírito que é puro, ele chegou naquela condição pela sua evolução. Então, a doutrina espírita é evolucionista. Nós evoluímos, Deus criou o princípio inteligente, nós não sabemos quando, e nem onde, nem como. Esse princípio inteligente vem evoluindo através dos reinos, dentro da codificação. O reino animal é claro e objetivo, inclusive naquele livro, né, A Alma dos Animais, estágio anterior da alma humana, nós falamos sobre isso. E depois ele continua na sua evolução, né, vem como animal, vem como homem, atingiu o grau máximo de evolução e cai na condição de anjo. O que então que são os anjos? São espíritos humanos evoluídos, ou espíritos anjos, ou espíritos puros, ok? Agora veja bem, se Deus cria o espírito, vamos esquecer lá no início do Adão e Eva, a partir do momento que um casal tenha a intenção de ter um filho, nós não estaríamos submetendo Deus à vontade humana não para criar um ser? Ou seja, Deus só criaria um espírito a partir do momento que um casal resolve ter um filho. Tá? E Deus estaria sujeito a essa situação? Não é meio estranho? Não é meio estranho? Por outro lado, a gente vê à nossa volta crianças com inteligência excepcional, os chamados gênios. Não é mesmo? Bom, se Deus criou aquele espírito gênio, aí ele foi injusto, porque eu queria ser. Quem não queria ser o gênio aí? Né? Agora, dentro da doutrina espírita, como que nós vemos essa genialidade? Aqui é um espírito que se aplicou em uma área do conhecimento humano em várias reencarnações e vem com aquele conhecimento incorporado na sua memória integral, que a partir do momento que ele está aqui, aquele conhecimento sai do seu ser, mesmo que ele não tenha aprendido. Ficou claro? Agora, de outra forma, fica muito estranho. Vamos pensar assim, se nós como os pais e mães tivéssemos todo o poder em nossas mãos para fazer ou dar ao nosso filho o que nós quisermos, vocês dariam, ou nós daríamos a um filho a condição de um deficiente mental? Daria? Com certeza que não. Se nós que somos imperfeitos não vamos dar ao nosso filho uma condição, muito mais Deus que não vai dar. Mas, no entanto, nós estamos vendo deficiente mental. O que são esses deficientes mentais? São espíritos que em outras vidas
infringido a lei de amor que muitas vezes eles pedem para vir naquela condição, para aquela condição ele aprender alguma coisa e depois, quando ele regressar ao mundo espiritual, vamos dizer assim, ele já vem com uma bagagem de conhecimento maior. Aí vocês vão falar assim, mas espera aí, como que um deficiente mental vai aprender alguma coisa? Por incrível que pareça, aprende. Uma certa época, eu visitei a creche Bom Pastor, lá em Iberité, e a primeira vez que eu fui lá, eu tomei um choque. Porque ao chegar à instituição, o pessoal começou a rodar os quartos, né, para mostrar os internos, aquele negócio todo, e chegamos num quarto, tinha uma criança, literalmente amarrada na cama, os pés e as mãos. Aqui a gente fica, né, mas... Eu vou chamar até a polícia, né? Como diz o outro. Porque a situação é muito drástica. Mas eles já vão logo explicando. Olha, ele fica naquela situação, porque se a gente soltar ele, ele vai na parede, fica batendo a testa o dia inteiro. E aí, quando ele falou, a gente observa a testa da criatura e já estava chata de tanto bater na parede. Ficou claro? Então, o que a gente analisa? Que aquela criatura, como espírito, ele tem consciência da prisão do corpo, né? E quer sair daquele corpo. Como que quer sair? Suicidando. Deu para entender? E, coincidentemente, na época nós participávamos do reunião mediúnica, e uma das internas dessa instituição se manifestou na reunião. Como é que você vai dialogar com uma criatura que nunca falou na vida? Não tinha jeito, não tinha como. Mas aconteceu um fenômeno muito interessante. Porque nessa instituição, tinha um dos internos lá, tinha uma certa liderança sobre todo mundo. Dentro da forma de se expressar, tá? Uma certa liderança. Então, o que é que os espíritos que participaram da reunião fizeram? Trouxeram esse espírito em desdobramento, ou seja, ele estava dormindo e trouxeram ele à reunião, e esse espírito conversou com a interna e levou. Olha tu vê que coisa legal. Então, é isso que eu quero mostrar, que tem a utilidade sim, mesmo naquele corpo preso, que a gente não enxerga a situação, mas a nível espiritual, com certeza, aprende e tem consciência da prisão. Ok? Eles têm conhecimento da prisão deles no corpo físico. Paulo, só complementando essa ideia de criacionismo e evolucionismo, né? O criacionismo é muito antigo, é uma ideia propriamente das religiões, e era a primeira, né? Sempre a gente acreditou que Deus criou, né? A história da criação, principalmente nós da civilização ou cultura judaica cristã, que o nosso livro sagrado é a Bíblia, e a Bíblia conta lá a criação, né, na Gênesis. Então a Bíblia está errada? Não é que a Bíblia está errada, a Bíblia é uma história mítica que vai narrar para aquele povo, há mais de 5.000 anos, a concepção de uma criação divina. Quem quiser entender melhor, pode ler a Gênese de Allan Kardec, onde ele explica que isso aí são períodos que a Terra passou. Naquela ideia que cada dia da Terra é 1.000 anos, então aquilo foram períodos que a Terra foi passando. E a humanidade sofreu 2 golpes terríveis, Paulo. Primeiro foi o Freud, que descobriu que a gente só conhece uma parte daquilo que a gente é. Ele descobriu o inconsciente. A gente achava que sabia tudo e uma grande parte que nós temos, que está dentro de nós, a gente não conhece, que está lá no fundo. E o outro foi o danado lá do Darwin. Né? O Darwin é que acabou com o criacionismo, porque o Darwin, até Darwin a gente achava que era uma espécie única, que Deus criou o homem diferente de todos os animais. E com o livro Evolução das Espécies, Darwin, Origem das Espécies, que foi lançado pouco tempo depois da primeira edição do Livro dos Espíritos.
1859, o Livro dos Espíritos é 1857, Darwin vai explicar a teoria da evolução, que todas as espécies vão evoluindo por seleção natural, inclusive o homem, com a inteligência. Então, na Alma dos Animais, o livro do Paulo Neto, ele mostra como é que os animais estão evoluindo, como é que os animais têm cultura. Ele dá vários exemplos lá de animais ensinando os outros animais. Só 5 minutos? Que tristeza. Eu vou ler essa aqui rapidinho, porque essa aqui é emocionante. Olha só essa questão, gente, não é de hoje, mas não pode deixar de falar. Entendendo que a vida física é apenas temporária, expliquei já, né? E que estamos aqui para aprender, então o cara é espírita. Pelo menos sabe o que o espiritismo fala da vida. Agora ele vai questionar Deus. Vai questionar Deus, olha o que pergunta. Mas por que Deus fez a matéria tão sedutora e prazerosa, facilitando assim todos os nossos excessos? Né? Por que Deus fez o sexo tão bom? Por que Deus fez comida tão gostosa? O doce, né? A sobremesa. Por que ele fez esse trem? Primeiro é o seguinte, não estou aqui questionando Deus, né? Mas tudo existe uma causa, né? Baseado na teoria de evolução, de por que o sexo é tão prazeroso, por que os alimentos gordurosos, né? Tem uma médica que pode explicar por que a gente gosta tanto de alimentos gordurosos, etc. Há uma explicação biológica para isso, que favorece, inclusive, a continuidade da espécie. Então, existe uma resposta científica para isso. Mas, além disso, Deus é inteligente mais, né? O homem é o homem mesmo, Deus não tem jeito. Se não fosse assim, como é que a gente ia aprender? Se não fosse tão difícil, digamos assim, se fosse uma coisa fácil, todas as provas, as tentações, as dificuldades, como é que a gente ia crescer? E aí eu lembro muito do Zé Amaral, a palestra do Zé Amaral é sempre emocionante. Ele fala assim, aqueles ditados de antigo, que carro de boi que canta, roda de carro de boi, canta quando está apertado. Outra coisa que ele falava, aperta a fruta que o caroço sobe. Tudo isso mostra que o seguinte, essa vida aqui é para fazer o espírito evoluir mesmo. Então, todas essas dificuldades, inclusive os prazeres, existem para a gente evoluir. Então, aqueles espíritos mais evoluídos é exatamente que usou dos valores espirituais e da inteligência para evoluir. E para terminar, prometo, chegou, contar a última historinha, que fala um pouco de escolha, que fala um pouco de inteligência e de tudo isso aqui. Diz o sábio oriental que tinha um caminho cheio de pedregulho, que era super difícil atravessar esse caminho cheio de pedregulho. E as pessoas se esforçavam até para atravessar e machucavam os pés e tudo. E as pessoas iam tentando fazer com que esse caminho fosse mais liso, que esse caminho fosse mais fofo, que esse caminho fosse um caminho melhor para se caminhar. Até que um sábio chegou, inventou o sapato e passou pelo caminho cheio de pedregulho. Então, quem sabe está faltando para nós não é alterar o caminho, não é alterar as dificuldades, não é alterar os prazeres, mas é ver o que tem que se transformar em nós, que mudança é necessária em nós, que tipo de escudo, que tipo de calçado, que tipo de proteção temos que elaborar para enfrentar esse caminho cheio de pedregulho. Muito obrigado, gente. Tá? Vamos deixar agora para o momento da palestra, vocês ouvirem o Paulo Neto.
E eu estarei lá fora, junto com a editora Ethos, que editou o livro dele, para quem quiser comprar depois da palestra, do estudo dele, com um desconto especial do lançamento, o livro da palestra que ele vai fazer hoje. Muito obrigado, boa noite. Bom, boa noite, um grande abraço. Eu não posso dar nem boa noite, que eu vou ficar aqui.